Linha dos Três. Boa tarde, fã de basquete ligado no Linha dos Três. Depois de um jogo 5 emocionante, mais uma vitória do Golden State Warriors para cima do Cleveland Cavaliers, voltamos com mais uma Linha dos Três. Na última sexta-feira, infelizmente, não conseguimos voltar para fazer um programa aí sobre o jogo 4, mas nessa segunda-feira voltamos para falar sobre esse jogo 5 que deu a liderança ao Golden State Warriors, que desvirou a série depois de estar perdendo por 2-1, ganhou 2 jogos seguidos, ganhou os jogos 4 e 5 e agora está a uma vitória do título. Curry fez 37 pontos, teve 7 rebotes e 4 assistências e foi o grande nome desse time do Golden State Warriors. Pelo outro lado, obviamente, LeBron James anotou seu segundo triple-double na série com 40 pontos, 14 rebotes e 11 assistências. E aqui nos estúdios da Rádio Ponto, no campus da UFSC, estou eu, Lucas Inácio, acompanhado pelos comentaristas Nicolas Quadro e Vinícius Schmidt, para mais um Linha dos Três, que começa a partir de agora. Lembrando aí que você pode acompanhar os programas Linha dos Três diretamente na nossa página no facebook.com/jornalismo esportivo UFSC. Procura lá, dá um curtir, acompanhe aí também os outros programas que a gente desenvolve aqui na Rádio Ponto. E nessas finais de basquete aí tem bastante conteúdo sobre as finais da NBA. Primeiramente, antes aí de passar as informações do jogo de ontem, eu queria dar um alô para os nossos colegas Vinícius Schmidt e Nicolas Quadro, que estão aqui nos nossos estúdios para comentar esse jogo 5, sem se antecipar, só um oizinho pra galera aí. Alô Lucas, alô Nicolas, um grande abraço, o Curry voltou. Um pouco parcial esse seu alô. Salve Lucão, Vini e todo mundo que nos acompanha, é muito bom estar de volta. Uma pena que a gente não conseguiu fazer sobre o jogo 5 da série, né? Sobre o 4 na série, perdão. Mas jogo 5 agora estamos de volta e depois do jogo 6 a gente volta de novo. Então vamos ao jogo 5 com o mando de quadra de volta a Oakland. O Golden State Warriors conseguiu ficar a maior parte do tempo na frente do placar, no jogo aí que foi equilibrado, bem equilibrado até mais ou menos ali a metade do quarto, e depois dessa metade do quarto conseguiu ali disparar na frente, fechou a partida em 104-91 e ganhou esse jogo 5 aí, nessa melhor de 3, né, que foi definido depois do empate 2-2, aí todo mundo falando que, né, ia ser uma melhor de 3, então Golden State saiu na frente e agora está a uma vitória do título, podendo vencer a próxima no jogo quando a série volta para Cleveland. Lembrando que desde o ano passado a NBA não tem mais as finais no esquema 2-3-2, que antes eles faziam assim por causa dos esquemas de viagem, levar toda uma comitiva de imprensa de todo mundo do leste para o oeste, e ficava meio complicado. Eles resolveram voltar com o mesmo esquema como é das outras séries, né, que é no 2-2-1-1-1, que daí também fica um pouco mais justo, principalmente para o time que teve a melhor campanha, né? É bem melhor. E obviamente do lado do time do Cleveland Cavaliers, o LeBron James foi destaque com 40 pontos, o Tristan Thompson anotou 19 pontos, e teve aí o J.R. Smith, que anotou 14 pontos, só que todos eles no primeiro tempo. No segundo tempo, zeradaço o J.R. Smith. Esses foram os destaques do time do Cleveland Cavaliers. Por outro lado, o André Iguodala anotou 14 pontos, pegou 8 rebotes e teve 7 assistências, apesar do seu desempenho pífio no lance livre, que foi, pontos, né? Foram 2 de 11 na linha de lance livre. Inclusive teve hack a Ig, hack a Iguodala, jogador de posição 3 recebendo um hack aí. Também teve o Draymond Green, que anotou 10 pontos no primeiro quarto e 18 ao fim da partida, e o Stephen Curry, que anotou 37 ao longo de toda a partida, além do Leandro Barbosa, que anotou 13 pontos do jogo em 17 minutos, ele que botou fogo na partida e foi muito bem também na partida de ontem. Mais uma vez o Golden State entrando com um time mais baixo, e aí uma tática utilizada pelo Alvin Gentry, que é o coordenador ofensivo do time do Golden State, que inclusive vai ser head coach
no time do Pelicans a partir da próxima temporada. E aí, com essa inovação no ataque, o time do Golden State veio com tudo, conseguiu vencer 2 seguidas. O LeBron, que não perdia 2 jogos seguidos de NBA desde as finais do ano passado contra o time do San Antonio Spurs, mas nos últimos 3 anos, desde 2011, desde 2012, o LeBron James não perdia 2 jogos seguidos. Aliás, só perdeu em 2 oportunidades, né? 2 jogos de playoff seguidos, que foi essa agora contra Golden State e a do ano passado contra San Antonio. Então, um feito aí importantíssimo para esse time do Golden State para chegar ao seu título, né, Vinícius? É o comentário que eu fiz do fim, depois do jogo 4, acho que vale um pouco para cá, né? O Golden State veio com esse time baixo e novamente Cleveland não conseguiu, na verdade conseguiu achar uma maneira de parar, mas esbarrou no seu cansaço, porque essa movimentação frenética do ataque de Golden State chega uma hora que cansa esses 7, 8 jogadores, no caso, desse jogo, que jogaram pelo lado de Cleveland. O Mike Miller jogou 13 minutos só, quem mais jogou aí vindo do banco foi o J.R. Smith e o James Jones, o J.R. com 35 minutos de quadra, né? E fazendo, na verdade, entrando no lugar do Mozgov para deixar o time um pouco mais baixo. Novamente o garrafão apareceu, o Tristan Thompson com 19 pontos, da outra vez foi o Mozgov com 28, claro, aproveitamento muito melhor do Mozgov, mas o Tristan Thompson aparecendo no garrafão pontuando. Mas ainda assim, essa movimentação louca do time de Golden State teve efeito. No quarto, o Cleveland baixou muito de produção, o próprio LeBron James caiu bastante de produção no quarto, porque só estava ele jogando, ele arremessou muito nesse jogo de novo, foram 15 acertos de 34 arremessos. Então é sempre a bola na mão dele. O outro cara que arremessou tanto quanto ele foi o J.R. Smith, perdão, com 15 arremessos. Então, de novo, o peso nas costas do LeBron James. E de novo ele tendo que carregar o time no quarto, sofrendo um pouco com um cansaço que vem pegando ele aí desde o jogo 3. Desde o jogo 4, e que agora no jogo 5 aparecia de novo no último quarto. Ele tem uma média de 34, 30 e poucos arremessos em todas as partidas. Lembro que no começo ele tinha 38, 31, agora 34 de novo. E 45 minutos, 46 minutos, 40, às vezes até mais quando o jogo vai para a prorrogação. Ou seja, ele ficou um pouco no banco no final, né? Descansou um pouquinho porque o jogo já estava meio que definido. Mas eu vi mais uma vez, pela quarta vez ou pela quinta vez na série, a mesma tendência. O jogo muito equilibrado até o quarto, quando o Warriors foi superior. Nas 5 partidas, o Warriors foi superior no quarto. O Cleveland parece que consegue equilibrar a partida o jogo inteiro, e no quarto, o Warriors vai lá e como no estalo de dedo, assim, como se fosse uma piscada de olhos, o Warriors vai lá e abre 20 pontos, ou tira uma vantagem de 20 pontos do Cleveland Cavaliers, como foi na outra partida que o Cavs acabou até vencendo. Então, o time tá cansado? Tá cansado. Mas eu acho que a rotação ofensiva do Golden State Warriors tá sobressaindo, principalmente no final da partida contra o Cleveland Cavaliers. Os chutes do Stephen Curry nas últimas 2 partidas foram muito livres. Ele tomou decisões muito melhores do que nas primeiras partidas, onde ele chutou, 15, 14 bolas de 3 e fez 3 bolas, 2 bolas só, um aproveitamento muito baixo. E nessa agora ele acertou mais da metade, mais de 50%, foram 7 bolas de 3 de 13 tentativas. Ou seja, ele chuta confortável, ele vai botar essa bola dentro. Aí quando cai a primeira, a confiança do jogador, ela cresce absurdamente. Então ele pode estar até bem marcado pelo Della Vedova, mas ele vai chutar a segunda bola, vai cair, vai chutar a terceira, vai cair, vai vir o Draymond Green, que vai chutar uma bola de fora, também vai cair. Então, outra coisa que eu percebi, no primeiro quarto, quando o Stephen Curry não havia ainda estourado na partida, parece que sempre tem um jogador do Warriors para carregar essa equipe. No caso, o Draymond Green, que fez 10 pontos, e também o Leandrinho, que entrou muito bem. Ou seja, cada quarto, um jogador da equipe aparece. E na equipe do Cleveland você não vê isso. O J.R. Smith jogou bem o primeiro tempo, mas ele foi o único. O LeBron James carregou a equipe todos os quartos da partida. Ou seja, é uma polarização da equipe muito forte que faz diferença no final. A gente está sempre vendo um cara que acompanha o LeBron com seus 20 pontos por ali. Foi o Mozgov, no jogo passado, com 28. Foi agora o Tristan Thompson com 19. Mas ainda assim não é o suficiente para carregar o time realmente para a vitória. O J.R. Smith fez 14 pontos, mas pelo aproveitamento, como o Lucas falou, pelo aproveitamento que ele teve no primeiro tempo com esses 14 pontos, se esperava ele com muito mais pontos no final. 30 pontos? Os pontos que iam fazer diferença para deixar esse jogo próximo. Mas no final o J.R. Smith não apareceu. Tá faltando alguém, como a gente sempre fala, para dividir a carga, dividir o peso junto com o LeBron James. E vale a gente contar que, por exemplo, se o J.R. faz 30 pontos, o Della Vedova faz 15...
e o Mozgov faz seus 10, que seja, o LeBron não vai fazer 45 pontos, não vai pode baixar pra 30 e pouquinho, Você sabe? não pode culpar o Mozgov também, que só jogou 10 minutos. 10 minutos, mas não pegou um rebote na partida. Ele, como pivô, jogar 10 minutos e não pegar um rebote, é complicado. Mas, de novo, entra nessa estratégia de jogo baixo do Golden State. Eles colocam esse time baixo, fica só o Tristan Thompson ali, ele pega muito rebote, ele acaba tendo muita vantagem, sim, mas o time do Golden State consegue gerar muito mais e fazer todo mundo pontuar, fazer todo mundo entrar no jogo. Enquanto o time de Cleveland fica sofrendo na mão de ter o LeBron James e, claro, aproveita do pivô do Tristan Thompson ali, mas o perímetro não joga, porque o time é ágil, porque o time é veloz e consegue marcar esse perímetro muito bem. É raro você ver algum jogador livre para o chute de 3, como teve pelo menos uma jogada só que eu lembro, que foi o Iman Shumpert, numa bela troca de bolas de Cleveland, um ataque bem armado. Sim, no segundo tempo, foi a única do segundo tempo. O resto, todo mundo sempre muito bem marcado no perímetro. Então fica complicado para esses caras serem aproveitamento também. Tá sendo muito inteligente essa maneira de Golden State jogar, deixando o pivô de lado, deixando só o Draymond Green lá no meio para marcar o Tristan Thompson e deixar o cara fazer 20, deixa o Mozgov fazer 28, não tem problema. O resto não vai marcar e a gente vai ganhar no coletivo. Pois é, essa tática aí do time do Golden State acaba também gerando aí um pouco de menos rotação. Ontem, por exemplo, o Andrew Bogut não chegou a entrar na partida e o único pivô mesmo de ofício que chegou a jogar durante algum momento foi o Ezeli, que o David jogou... David Lee jogou 9 minutos, mas o David Lee, na verdade, ele é power forward, né? Mas ele tá fazendo sempre essa função de sim, não, mas ele é pivô mesmo, pivô de ofício, né? Só o Ezeli que jogou 3 minutos, então... O time do Golden State, ele tá girando bem menos agora e também não tem muito o que girar se essa tática tá dando certo. Na verdade, eles têm que girar pouco. Jogaram só com 9 jogadores ontem, sendo que vindo do banco o Livingston jogou 21 minutos e o Leandrinho 17. Daí o David Lee jogou 9 e o Ezeli jogou 3, como a gente já havia dito. Ontem o Mike Miller também jogou um pouquinho mais, jogou aí perto de 14 minutos, mas tentou só uma bola, então não ajuda muito, até porque ele não contribui ofensivamente. Fisicamente ele não tem como correr atrás de grandes jogadores, e aí eu acho também que o Sean Merrill poderia ser um cara que, né, apesar de não ter atuado nunca e nesses playoffs e pouco na temporada, também, agora não adianta, mas ele poderia ser alguém que dá aí um pouco mais de força nessa parte ofensiva, mas enfim, acho que Cleveland... números, Lucão, só assim, ó, Mozgov 0 pontos, Dellavedova 5 pontos, James Jones 0 pontos, Mike Miller 3 pontos. São 4 caras que entraram no jogo de 8 e que basicamente contribuíram com nada. São 4 caras que contribuíram com 8 pontos. O problema não é o Mozgov jogar 9 minutos. O problema é o Mozgov jogar 9 minutos, não pegar nenhum rebote e não fazer nenhum ponto. Sabe? O problema é o Mike Miller jogar 14 minutos e fazer 3 pontos com 2 assistências. Ou seja, são números muito baixos para jogadores que atuam muito poucos. O Leandrinho joga pouco, mas ele faz seus 15 pontos. Ou seja, o jogador tem que dar o máximo quando ele entrar na quadra e tem que contribuir ofensivamente e defensivamente. O James Jones, amigão ali, 17 minutos também, na verdade, o Dellavedova, né? 41 minutos, 5 pontos. O aproveitamento dele baixou muito. Nos 2 últimos jogos baixou muito. Uma das coisas que eu acho que a gente pode ressaltar aí nessa questão dos jogadores que entram, que jogam bem ou que não jogam, é a questão da própria confiança do técnico, dar para ele tentar os arremessos ou não. Por exemplo, o time do Golden State, todos que entraram, tirando o Ezeli, que não tentou nenhum arremesso, os outros pelo menos tentaram mais de 3 arremessos, né? O Sean Livingston e o David Lee tentaram 3 arremessos, e daí o Leandrinho tentou 5, e os outros todos acima aí com mais arremessos, né? Os titulares, no caso. Enquanto isso, pelo time do Cleveland Cavaliers, o James Jones, que é um chutador de 3, tentou uma bola durante os 17 minutos que ele jogou. O Mike Miller também tentou uma bola. O próprio Mozgov jogou 10 minutos e tentou um arremesso. Então, tentou 1 de 5. Então, assim, são jogadores que, no caso do James Jones, por exemplo, que jogou quase 18 minutos, e um cara que é um chutador de 3, se ele não esquentar a mão, não vai entrar. Então, assim, tu deixa ele jogando durante 18 minutos, mas o cara tentar apenas um arremesso durante esses 18 minutos, aí não tem também como incluir outros jogadores do Cleveland Cavaliers nesse jogo, né, que seria importante justamente para dar opções e abrir a defesa do time do Golden State. E a gente vê a diferença, principalmente dos 2 tempos, que eu acho que foi muito claro. Você falou do quarto, mas acho que o segundo tempo de Cleveland, no geral, foi menos produtivo. O LeBron James saiu do primeiro tempo com 8 assistências e acabou o jogo com 11. Então, no segundo tempo, ele passou muito menos a bola. Não distribuiu como ele vinha distribuindo no primeiro tempo, que estava funcionando muito bem essa distribuição dele, porque a marcação dele começou a ficar muito mais solta. Ele começou a ter um pouco mais de espaço, a jogar no 1 contra 1 dentro do garrafão, que é o jogo de conforto dele. Foi onde ele começou a bailar em cima do Iguodala, marcando só o Iguodala marcando ele conseguindo se aproximar, fazendo os chutes de média distância, fazendo infiltração. Agora,
No segundo tempo, não. A responsabilidade de novo caiu toda nas costas dele e ele começou a passar menos a bola e tentar mais chutes. Baixou muito a produtividade dele, claro, porque ele estava arremessando demais e cansou também. Ele estava exausto no fim do jogo. Ele estava no banco lá e estava exausto, claramente. Quer dizer, tem que aparecer alguma outra opção. O Cleveland tem que achar alguma outra maneira de atacar que não seja bola na mão do LeBron e deixa ele botar uma cesta de 3 a 10 metros assim. Não vai fazer isso todo jogo. Não tem como. Claro. E outra coisa que eu ia destacar é a pontuação ofensiva da equipe do Cleveland Cavaliers. Tirando a primeira partida, que a equipe fez 100 pontos na derrota na Califórnia por 108 a 100, na vitória do Golden State. Tirando essa... 100, ótimo. Para 108 a 100, perdão. Tirando esse jogo, o Cleveland não chegou a 100 pontos em nenhuma partida. Foram 93 no segundo, 91 no terceiro, e 95 96 no segundo e terceiro, ainda venceu essa partida. Depois perdeu fazendo 82 pontos no jogo 4, e aí perdeu de novo fazendo 91, enquanto o Golden State já chegou a 100, 3 vezes essa marca. 108 pontos na primeira, 103, 104 na partidas 4 e 5. Pois aqui os números apenas do primeiro tempo, todos os jogadores, o Tristan Thompson e o LeBron James foram os que fizeram a diferença no segundo tempo na parte do ataque. O Tristan Thompson, que fez 4 pontos no primeiro, terminou o jogo com 19, e o LeBron James, que fez 20 no primeiro tempo, fez mais 20 no segundo, só que daí com 20 arremessos a mais. Ele fez 8 de 15 no primeiro tempo e acabou com 15 de 34 no segundo tempo. Cai muito aproveitamento, porque ele arremessa muito. Ele está sempre arremessando, e ele arremessa no fim do relógio também, sempre desesperado, ele não tem tempo para poder armar a jogada. Ele vai puxar a bola sozinho, ficar lá no canto esperando 10 segundos, ele mata 10 segundos e ele corre para fazer a cesta. Pois uma das questões aí que eu queria destacar MVP, vamos falar de a MVP. parte, não, depois calma, isso aí do MVP. Não faz 2 jogos ainda. A questão assim, defender cansa, né? A gente sabe disso, defender cansa. E o time os coadjuvantes do time do Cleveland Cavaliers, que apareceram muito bem nas finais de conferência contra o Atlanta Hawks, não estão aparecendo tão bem assim contra o time do Golden State. E até porque o time do Atlanta Hawks não tem tantas armas quanto o time do Golden State para atacar. E então Iman Shumpert, o próprio J.R. Smith, o Tristan Thompson, que vem fazendo... Teve um jogo que o J.R. Smith mas o Matthew Dellavedova, o J.R. Smith teve jogo de 28 pontos. 8 bolas de... Eu lembro que fez 6 bolas, 7 bolas de 3. Hawks, e ele tá jogando umas finais da NBA muito mal mesmo, até porque ele tem que marcar o Klay Thompson, que é o jogador da posição dele quando ele entra. Ele tá fazendo uma boa trabalho também. O Klay Thompson apagado, pelo menos em 3 dos 4 jogos, bem apagado. Só ofensivamente, né? Ofensivamente. Sim, claro. então eu queria até colocar essa questão para vocês aí, o quanto que o fato do time do Golden State ter mais recursos tem apagado aí esses outros jogadores, porque eles estão correndo muito mais na defesa, aí chega na hora de fazer um arremesso, já está cansado de marcar, não consegue fazer o arremesso com o movimento todo certo, quebrar a munheca direito, esticar o braço, tem toda aquela questão técnica do basquete, do arremesso. É um ataque muito rápido do Golden State, que troca muita posição, é muito bloqueio, é muito giro, é muito cara correndo de um lado para o outro, isso cansa mais ainda. Concordo contigo, esse cansaço está afetando, e eu acho também um pouco do cansaço mental. O J.R. Smith foi lá, mete 14 pontos no primeiro tempo, erra 3 bolas de cara no segundo. O J.R. Smith é um cara que oscila muito dentro de quadra. Então a cabeça dele, não sei onde é que tá. A cabeça dele não sabe onde é que tá. Porque ele faz falta no segundo tempo. Faz falta ele, faz falta o James Jones, faz falta o Mark Miller. Então, e o Golden State Warriors, ele abdicou de ter boas atuações individuais do Stephen Curry, boas atuações individuais do Klay Thompson, e ele só destacou uma partida no primeiro quarto, inclusive, não lembro qual foi o jogo, se foi o jogo 3, acho que até o Warriors perdeu. O jogo 2. Jogo 2, ele perdeu, fez 14 pontos no primeiro quarto, jogou muito bem naquele quarto, o Warriors ainda até perdeu, mas então o que eu quis dizer é que o Warriors está abdicando de boas participações individuais pelo coletivo. Tem mais vitórias na série porque tem o coletivo melhor e tem usado mais jogadores do que o Cleveland Cavaliers. Mas a gente tem que pensar também que a série está 3-2. A gente está falando, parece que está 5-0 para o Golden State, mas está só um jogo de diferença. E ainda acho que o Cleveland jogou melhor nas partidas 2 e 3 e novamente na partida número 1 também. Eu acho que jogou melhor até no jogo 1. Então está 3-2 para o Warriors, mas isso aí é detalhe. Porque o Warriors foi melhor nas últimas 2 partidas e encontrou uma forma de jogar contra essa equipe do Cavs. Como pode acontecer o reverso e o Cavs encontrar uma maneira de enfrentar essa equipe no jogo 6. A diferença é que o elenco reduzido, né? O quanto que o elenco reduzido vai prejudicar
nesse encaixe tático do time do Cavs. Faltam opções, né? Porque justamente foi isso que o Golden State fez. Percebeu que estava um jogo complicado, esse 5 contra 5, sempre com 2 no garrafão, um time mais pesado. Baixou o time, tinha opção no banco, botou o Iguodala, bota o cara de titular junto com o Barnes, bota um time mais corrido. Agora, como é que Cleveland vai mudar a opção do time sem ter cara no banco? Vai botar o JR titular, não vai adiantar de nada. Vai ter que mudar taticamente, porque eu vejo uma evolução durante as finais, que o Golden State conseguiu evoluir. O Cleveland conseguiu evoluir do jogo 1 para o jogo 2 e 3, e o Golden State evoluiu dos primeiros jogos para os jogos 4 e 5, onde conseguiu as 2 vitórias. Mas a gente olha para a equipe do Cavs, e eu não consigo ver mais uma evolução dessa equipe, principalmente por conta das lesões. Esse último jogo já teve uma certa evolução, que ele colocou um time mais baixo com o James Jones, mas o time ainda estava meio perdido. Mas ainda assim funcionou, conseguiu tentar dar uma mudada. O que eu vejo de evolução é rendimento de cada jogador. Se o cara acertar uma porcentagem de arremesso maior que 45%, vai ajudar a equipe a vencer. Mas terminando o jogo com 38% geral da equipe, aí fica complicado. Eu vejo algumas alterações defensivas que podem ocorrer para tentar. Nesse jogo foi muito bem feito isso. James Jones entrando no lugar do Mozgov e ficando com o mesmo esquema de time baixo que estava jogando o Golden State. Funcionou, o time Golden State penou um pouco, acabou 51-50 no primeiro tempo. Funcionou isso. Mas aí você volta para a questão da falta de opção. Chega uma hora que o James Jones cansa, chega uma hora que o Jefferson cansa, chega uma hora que todo mundo cansa. Sim, são regulares. Pois é, o próprio esquema de dobras... Conseguem abrir uma vantagem para quando o cansaço bater, eles voltarem. O próprio esquema de dobras no LeBron James que o time do Golden State conseguiu aplicar no jogo 4. Ontem não teve tanta efetividade, tanto que o LeBron chegou a 40 pontos e arremessou 34 vezes. Enquanto no jogo 4 ele arremessou menos de 25 bolas, eu não lembro agora exatamente quantas. Então, eles conseguiram no jogo 4 diminuir o volume do LeBron James, e ontem o time do Cleveland Cavaliers, o LeBron conseguiu ter o mesmo volume de jogo que ele teve nas primeiras 3 partidas, né? Então, tendo isso em vista também, quais que podem ser as armas para o Cleveland Cavaliers vencer esse jogo 6 e levar para forçar um jogo 7? Eu acho que o que o Cleveland tentou defensivamente na dobra do Stephen Curry, que é o Warriors faz o pick and roll, e aí aconteceu muito mismatch, principalmente contra o Rockets, que o Dwight Howard ficava com o Stephen Curry, e aí era absurdo, o cara ganhava no Curry, ganhava na velocidade toda a jogada, e o Rockets não ajustava isso. Isso aconteceu no começo da série contra o Cleveland, que o Curry ficava com o Mozgov e com o Tristan Thompson, mas não está acontecendo tanto. O Cavs está dobrando essa marcação no Curry, que está conseguindo passar a bola para o pivô que está conseguindo ficar livre, que no caso é um pivô baixo, porque eles estão com o time baixo, é o Draymond Green ou é o Harrison Barnes. Então, nessa dobra do pick and roll, defensivamente do Cavs, tem que tentar impedir esse passe do Stephen Curry para o pivô que está conseguindo receber sem a marcação, e aí é só explorar e vai ficar com 4 homens contra 3 defensivamente. Então, essa defesa do Cavs tem que mudar um pouco em relação a isso, eu acho. Eu acho que essa dobra no Curry funciona, mas funciona quando você tem uma defesa um pouco mais ligada para fazer a transição. A transição de 3 contra 4. Exatamente. O Golden State faz muito bem isso. Fez muito bem no jogo 4 quando dobrou em cima do LeBron James, e sempre que a bola rodava tinha um cara em cima. Era muita corrida, isso cansa o time, claro, mas ainda assim funcionava muito bem essa corrida para não ter o cara livre no perímetro, porque é muito fácil quando você passa pro pivô ali no meio, depois do pick and roll, alguém sair para marcar ele e ficar um cara livre no perímetro. O Golden State não deixava Cleveland fazer isso. Cleveland deixou o Golden State fazer. Exato, até porque no ataque, o Draymond Green, que pode jogar até de pivô e teoricamente estaria com o Mozgov lá embaixo, nessa dobra ali do Stephen Curry, ele sai e aí o Mozgov fica lá embaixo moscando, e aí já era. Porque se o Mozgov dá um passo para frente para marcar ele tira o Mozgov. Se ele fica atrás, ele chuta de 3. É o preço que paga a equipe do Cavs por ser um pouco mais pesado. Eu ainda insisto, é a questão da falta de opções. Se você botar o Mike Miller, ele não vai conseguir correr o jogo inteiro para marcar. O James Jones já mostrou que sofreu um pouco, principalmente para marcar ali naquela posição 4, no garrafão. Fez umas jogadas boas, mas de vez em quando dormia muito. Então, essa questão da marcação pode ser um pouco mais ajustada, eu acho que com um treinamento. Assim, o time não está acostumado a jogar com isso e vai ter que se acostumar agora no meio da série. Mas, infelizmente, é uma série longa e vai ter que ter esse tipo de adaptação do time de Cleveland para fazer uma marcação nova. E ofensivamente, eu quero ver um pouquinho mais de aproveitamento de Matthew Dellavedova, um pouquinho mais de aproveitamento de J.R. Smith, o amigo, o amigão também, o amigo da galera. Tem que ter mais aproveitamento nesse time. 2 caras só fazendo 20 pontos, não tem como, o time não vai ganhar. Isso aí tu pode esquecer. Na questão do James Jones, aí eu acho que principalmente botar ele para arremessar, dar a bola dele para ele arremessar, né? Já que ele é um cara que tem um bom arremesso, principalmente de fora, né? E é um cara que pode desafogar o time, mas ontem ele teve 0%
só que ele tentou apenas uma bola. Então, pô, 0 de 1 fica complicado. Se tu tem um chutador e bota ele pra chutar poucas vezes, aí não vai desafogar o time E mesmo. o melhor chutador da equipe do Warriors é o Curry, ele chuta 14 vezes por partida. É um absurdo, mas, né? É isso, tem que esquentar a mão do cara. Tem que chutar. esquentar a mão do cara. Não adianta botar ele só pra correr atrás do defensor e não botar ele Mas a pra saída é frente, fazer uma sabe? rotação Pode- para que o cara chute confortável, que ele chute sozinho ou com a marcação não tão apertada. E Mas até onde isso é também opção própria do Cleveland de deixar a bola mais com o LeBron James. Também tem que ver se não é uma opção ofensiva. Se tá errado. Por falar em opções também, a opção de usar um time mais baixo do Cleveland Cavaliers custou também no duelo do rebotes aí, que eles acabaram perdendo por 6 rebotes. Foram 37 para o time do Cleveland Cavaliers, sendo 10 ofensivos, enquanto o time do Golden State pegou 43 rebotes, sendo 11 ofensivos. Mas por outro lado, o Cleveland Cavaliers vem cuidando bem melhor da bola do que o time do Golden State. Foram 10 turnovers para o time do Cleveland contra 16 do time do Golden State. Isso são coisas que a gente pode considerar, mas então vamos passar logo para a parte dos palpites. O que vocês acham que dá no jogo de amanhã? Cleveland. Eu vou dizer que da Cleveland, apesar de que eu tô com um pé em Golden State, mas eu acredito que Cleveland consegue arranjar uma maneira de melhorar um pouco o aproveitamento do ataque, o suficiente para que o LeBron James consiga, com 40 pontos de novo, carregar o time. Vai ser isso de novo. O LeBron com 40, mas eu acredito que o aproveitamento sobe um pouco, até mesmo jogando em casa. Golden State agora, de novo, à frente na série, pode cometer o mesmo erro que cometeu e dar uma dormida, dar uma freada, pensando, eu vou jogar o último jogo em casa, então eu não preciso me gastar inteiramente nessa partida. Isso é bem comum de acontecer em séries longas assim. Eu acredito que o Cleveland leva, mas se o Golden State entrar com a mesma vontade, da mesma maneira que entrou ontem, o Golden State pode levar. Eu dou para Cleveland esse jogo, mas bem cauteloso. Nicolas? O Warriors teve uma atuação de MVP do Stephen Curry pela primeira vez na série. Se o Stephen Curry jogar como MVP, o Warriors vai levar essa série e vai fechar em 4-2. Se o Cavs achar uma maneira de marcar para que dificulte essa situação de MVP, o Cavs vai, obviamente, conseguir a vitória, porque joga em casa e tem uma boa equipe, apesar de ela estar remendada. Por isso eu palpito a vitória do Cavs e eu quero muito que essa série vá para o jogo 7, para ser um Deus nos acuda lá na Califórnia. Pra gente se juntar sexta-feira à noite e assistir todo mundo junto lá. Bebendo. É isso aí. Mas você acha que uma atuação boa do Stephen Curry é tão essencial assim pro time do Golden State quanto é uma atuação boa do LeBron? Eu acho porque daí o Stephen Curry ele faz essa diferença de pontos aumentar mais do que a diferença de pontos que o LeBron faz quando joga tão bem. No jogo 5, por exemplo, que o Iguodala foi o principal jogador do time do Golden State, e que o Golden State acabou ganhando. Mas ele fez 22 pontos. Mas o Curry também fez 22 pontos. Mas o que eu digo, ele não chegou a atuar como MVP. Será que isso é tão necessário? Talvez não seja tão necessário porque a participação do Warriors é mais coletiva do que individual. Mas quando o Curry bota 2 bolas de 3 e a torcida, principalmente, obviamente, principalmente quando joga na Califórnia, a torcida infla, ele bota uma terceira, ele bota uma quarta, a diferença que era de 3, 4 pontos vai para 15. E aí é muito difícil para a equipe do Warriors, do Cavs, que é mais pesada, voltar atrás. Mas eu concordo com o Vini, torço e ainda acho que o Cavs vai conseguir a vitória dentro de casa e vamos pro jogo 7. Só lembrando assim, pode não ser necessariamente uma atuação de MVP do Curry, mas eu acho que dos Splash Brothers em geral. Se o Curry fizer 22 pontos e o Klay Thompson fizer 25, não é na mesma, claro. 47 pros dois, estamos felizes, entendeu? Porque esse jogo o Klay Thompson fica apagado, que o destaque foi pro Curry. Mas se o Thompson aparecer também, tá na mesma do que o Nico falou. O Golden State pode levar com os dois caras carregando aí. Sabe, o jogo pra eles aparecerem, que até agora juntos não apareceram na série. Né? Eu quero que dê o jogo 7, mas eu mantenho meu palpite aí do começo da série. Eu acho que fecha em 4-2 pro time do Golden State amanhã. Até porque eu vejo que essa série está muito parecida com a série Golden State vs Grizzlies. Mais uma vez, já falei isso em alguns programas. Essa questão do ajuste. Esse ajuste no meio da série, né? Exatamente. Que foi justamente, né? 1-0, 2-1. 3-2 e agora a gente vai para o jogo de casa. Palmas para o Steve Kerr e toda a comissão técnica de Golden State, porque realmente foi uma virada muito grande. Foram 2 jogos que foram basicamente lavados, assim, se você perder pelo placar, o jogo em si não foi. Não foi, mas o jogo acabou sendo. É o quarto. E aproveitando que a gente pode ter o fim da série e do campeonato amanhã, então a gente vai ter que entrar nesse assunto. Só queria lembrar, se Golden State levar amanhã. Antes da gente passar do MVP, lembrar os nossos palpites iniciais. Se
tinha votado 4x2 pro Qual Warriors, State? o Vini 4x3 pro Warriors e eu votei 4x2 pro Cavs. Tá? Ainda dá. A Gabi botou 4x2 pro Cleveland, já tá fora. Essa técnica que tá aqui do lado aqui, dá um oizinho pra galera lá, Gabi. Bom, e como a gente pode ter o final da série amanhã e um campeão da NBA amanhã, que no caso seria o Golden State, quem será o MVP nesse caso? Bogut, não. Sério? Eu gostaria muito que dessem pro LeBron James, mas acho que se o Warriors levar em 4x2, eles vão ter que dar pro Stephen Curry. A não ser que o Iguodala faça 30 pontos na partida e pegue 15 rebotes. Mas acho que vão dar pro Stephen Curry. Eric Perkins. Eles vão dar pro Stephen Curry, não tem como. Porque o Iguodala ele foi uma peça muito importante, uma peça-chave para a mudança de postura do Warriors na série. Mas o Stephen Curry, todo jogo, ele vem fazendo 20 pontos. E nesse jogo ele fez 37. Tá? E aí é mais também o aspecto psicológico dos pontos do Curry. O Iguodala joga bem, mas ele não é o MVP que é o Stephen Curry. E o Iguodala, a participação dele é muito mais defensiva, né? Isso acaba influenciando muito. Apesar de ter tido um jogo bom ofensivamente, é justamente o que você falou. O Curry teve todos os jogos, a não ser o primeiro, que foi um pouco capenga, né? Mas e ele é o cara que é sempre destaque, né? O foco é ele, não adianta. Mas no ano passado, o Kawhi ganhou o MVP principalmente por causa da atuação defensiva dele em cima do LeBron James. Mas ofensivamente também ele também foi bom, não, ele estava destruído. Teve, acho que 2 jogos com 30 e poucos pontos do Kawhi, então... e o Kawhi foi, eu acho que um pouco de crédito também pela renovação do Spurs. Como vai ser, se for dar pro Curry, vai ser uma renovação, não uma renovação de Golden State, mas uma renovação pro basquetebol. Vai dar pro cara que foi MVP da temporada regular e pro cara que é a sensação. Eu sei o que o Lucas vai falar, qual é a stat que ele vai dar. Pois não, é só uma informação aqui que o único MVP que não foi campeão, o único MVP de final que não foi campeão foi o Jerry West em 1969, numa final, que é o jogador do Los Angeles Lakers, The Logo, né? Ele é o logo da NBA. O Jerry West, e naquela final foi contra o Boston Celtics, aquela rivalidade nos anos 60, né? Só dava eles mesmos. E a série foi 4x3, sendo que daí o Jerry West, mesmo sem ser o campeão, foi o único MVP. E o último jogo foi 108-106 do Boston Celtics. Cara, deve ter sido muito bom. Mas eu não vejo nenhum problema do LeBron James ser o MVP, mesmo não vencendo o título. Porque, enfim, veja as atuações do cara. Claro, a pior atuação dele foi com 20 pontos. Aí não tem como, essa tem uma de 37. Sim, tem uma de 40 agora. Tem 44 e... 44, 41, 20... 38 e agora 40. Isso, e 2 triple-doubles nessa série. Exatamente. Se a gente olhar friamente, obviamente ele é o melhor jogador da série. Mas fica muito, não chato, mas fica muito, parece que é errado você dar o MVP para time que perdeu. Mas... Eu daria pro Andrinho. Enfim, eu não... Mas então, talvez a gente tenha que se quebrar esse estigma de dar pro jogador que... Não, é o melhor jogador, porque ele é o melhor jogador da série. Só deu uma série equilibrada porque o LeBron tá quebrando, porque os outros jogadores estão quebrados. O LeBron tá quebrando o jogo. Mas enfim, eu acompanho bem, eu acompanho religiosamente a NBA desde 2007. E eu nunca vi uma atuação tão dominante dentro de uma equipe como o LeBron. É recorde. O LeBron tá fazendo agora. Double-double, triple-double, pós-temporada, nos playoffs, em pontos, Michael Jordan, tchau. Parece Michael Jordan, tchau. Parece muito um homem contra uma equipe. Um LeBron James contra o time do mais Golden até State. do que o Miami, mais até do que ele tava no Miami. E assim, né, a gente coloca o Curry foi o MVP, sim. Mesmo a equipe do Cleveland sendo melhor. O Curry foi o MVP, mas ele foi o MVP de uma equipe que era super equilibrada. Eu, por exemplo, durante a temporada regular, até ali faltando 10 jogos pra temporada, eu daria pro Westbrook ou pro James Harden, que eram realmente os carregadores dos seus times, enquanto o Curry era a principal peça de um time super bem montado. Aí nas últimas 10 partidas o Curry começou a descontar e carregar, esse time aí não tinha como, acabei dando o braço a torcer. Mas enfim, nessa final, eu acho que mesmo se acabar no sexto jogo com a atuação monstruosa do LeBron James, eu colocaria o LeBron como o MVP da série, justamente porque ele foi o melhor jogador dessas finais. Será que eles vão dar? Eu acredito que eles não vão dar. Eu acho que eles não vão dar. Talvez se for para um jogo 7, com 2 ótimas atuações. Se o Warriors ganhar, com 2 prorrogações, 50 pontos, o LeBron James, talvez eles deem. Eu acho que vai ter um pouco de preciosismo nessa parte, mas assim, o melhor jogador da final
tem sido o LeBron James, e mesmo se fechar em 6 jogos, eu acho que vai ser o LeBron James mesmo, até porque não teria uma final com graça se não fosse o LeBron James jogando no nível que ele está jogando. Eu já vi atuações do Paul Pierce, o Kobe Bryant em 2010 e 2009 jogou demais, o Tim Duncan um pouco menos, acho que o time do Spurs é um pouco mais mas o Tim Duncan já mais total, né? Mas assim, até então a melhor atuação individual numa final de NBA que eu já tinha visto foi o Dirk Nowitzki em 2011, que ele quebrou o time do Miami Heat. Mas o LeBron James que ele tá fazendo, né, nessa série é surreal pra mim. Eu, pelo menos, daria pra ele, independente de perder 4-2 ou 4-3. Ele tem 2 MVPs, né? O de 2012 e 13 que o Miami ganhou. Isso, os dois do Miami. Mas o Miami era muito mais time do que esse Cleveland remedado. Você acha? Remedado sim. Remedado sim. No papel... No papel eu acho que o time do Cleveland é melhor do que isso, inclusive, a gente vai entrar quando a gente fizer o encerramento vai ter uma hora da liga. A gente acho que é legal a gente entrar nessa questão do que o time do Cleveland pode fazer na próxima temporada, mas pelo que apresentou nessa série de equilíbrio contra o melhor time do Oeste, eu acho que Cleveland é o franco favorito para ser campeão da próxima temporada. Enfim, tô me adiantando já. Mas acho que sim, né? A gente pode dar o MVP pro LeBron, mas o MVM, que é o Most Valuable Machadada, vai pro Bogut. Vai pro Bogut, esse vai. Isso porque o Omar Asik não tá na série, mas o Mosgod tá buscando a vaga dele. Né? Mas ele não sabe da machadada que nem o Bogut. Só o Bogut sabe da machadada que jogador? Como assim o pivô que sabe jogar? Não entendo isso. O pivô que arremessa lance livre, né, cara? Sim. Tem que ser que nem o Tristan Thompson, que nem o Iguodala, que não é pivô, mas só da porrada. Só na época de Ron Artest, dando o Bruce Bowen. Bruce Bowen era aqui, ó, Bruce Bowen coração. O Bruce Bowen conseguiu dar uma voadeira no jogador uma vez. Só vale a gente lembrar que o Dias Smith tomou uma falta flagrante nesse jogo mais uma vez. Aê, J.R. E o Thompson não tomou mesmo, dando uma agarrão no cara lá, dando quase um pilão no cara. Enfim, vamos ficando por aqui. A gente falou demais mais uma vez. Isso são quase 40 minutos de programa. Mas fazer o quê? Final da NBA. Esperamos que não seja o penúltimo programa. Esperamos que tenha mais 2 aí do jogo 6 e o final do jogo 7. Mas se por algum acaso o Golden State terminar amanhã, a gente volta na quarta-feira com o programa final dessa temporada regular. Esperamos que não. Esperamos que tenha um jogo 7. Mas é isso aí. Tchau, tchau, Vinícius. Tchau, tchau, Nicolas. Tchau, tchau. Valeu, é nóis. Abraço, até mais. Linha dos 3. Lembrando que o Linha dos 3 está postado sempre no facebook.com/jornalismo esportivo. No programa de hoje, apresentação de Lucas Inácio, comentários de Vinícius Schmidt e Nicolas Quadro e técnica de Gabriela Detoni.